Eu queria agradecer a presença de todo mundo aqui, e do palestrante também, do Giovanni. Obrigado. O Giovanni defendeu o mestrado semana passada e ele vai apresentar vai falar sobre a dissertação de mestrado dele agora com menos pressão, né? Eu vou aqui ao longo da palestra, quem ainda não está no grupo de WhatsApp, que a gente tem um grupo de WhatsApp tanto para resolver esses problemas de conexão, quanto para, assim, depois da palestra, se alguém quiser continuar conversando sobre o assunto da palestra, trazer perguntas, para ter esse grupo, tem esse grupo para a gente fazer isso. Eu vou, ao longo da palestra, botar aqui no chat da reunião o link para o grupo, tá? Para quem quiser entrar. Bom, acho que sem mais delongas, então, eu queria só pedir para quem está aqui desligar o microfone. A gente, no nosso seminário, a gente tem o hábito das pessoas, se quiserem fazer pergunta logo durante a apresentação, para o fluxo melhorar, para as dúvidas serem esclarecidas. Então, nessa hora, você desliga o seu microfone e faz pergunta, beleza? E aí, a palestra é 1 hora, mais ou menos, né? Se tiver muitas perguntas ao longo, a gente vai estendendo um pouco. A ideia é não passar de 1 hora e meia. Então, terminando, tem perguntas no final. Beleza? Isso aí, Giovanni, obrigado. Pode começar. Valeu, professor, obrigado. Professor, como o professor Lucas disse, né? Já disse, esse foi o meu trabalho de mestrado, que eu defendi há poucos dias, sobre a geometria e topologia da fibração de Hopf, sobre a orientação dele. Para começar motivando esse trabalho, eu vou falar um pouco sobre Poincaré, né? Que entre o século XIX e o século XX estudava classe de homotopia de aplicações contínuas desse tipo, que eram caminhos fechados que conseguiam medir, capturar buracos aqui no espaço topológico X, certo? E com isso a gente conseguia saber quanto espaço X ele deixava de ser simplesmente conexo. Então, com Poincaré surge a primeira ideia de grupo fundamental. E se a gente considera X como uma esfera n-dimensional, que é simplesmente conexa, a gente tem com aplicação desse tipo, para n maior que 1, é homotópico, é um constante. E para n igual a 1, ele é o número de rotação z, é o endinâmico da curva, é o que mede o entrelaçamento de uma curva na outra. E agora já no ano de 1930, Hopf ele começa a estudar a classe de homotopia de aplicações contínuas entre esferas, são aplicações desse tipo, que vão de SM em SN. E se a gente considera o primeiro caso que M é igual a N, a gente tem uma aplicação desse tipo e ela generaliza o número de rotação Z com a ideia do grau de Brownian, que foi introduzido em 1910, que generaliza essa noção aqui de Wind's Number. Se a gente considera N agora igual a 1 e M maior que 1, a gente tem uma aplicação desse tipo, uma vez que é o recobrimento de S1 e é contrátil, a gente tem que essa aplicação aqui, ela é homotópica, é um constante. E um outro caso é quando a gente considera M igual a 3 e N igual a 2. Que é uma aplicação desse tipo. E o Hopf ele faz a seguinte pergunta, né? Se essa aplicação ela seria homotópica constante. O Hopf ele já conhecia a geometria não euclidiana já, né? Ele já era versado na geometria de Klein. E um jeito para ele estudar esse problema aqui, responder essa pergunta, foi entender como as fibras dessa aplicação estavam relacionadas, certo? Esse resultado é devido a Clifford, que Clifford apresentou esse resultado para Klein em 1873, e ele viu que essas fibras, na verdade, ela tinham uma relação muito boa que respondia essa pergunta aqui. Para a dissertação de mestrado que eu escrevi com o professor Lucas, a gente se baseou nesse artigo aqui do Samuelson. Essa apresentação tá basicamente baseada nesse artigo aí do Samuelson, que é um capítulo, na verdade, desse livro de História da Topologia. Ele fala sobre o P3GS2, Hopf, Klein e Clifford. Certo, um dos objetos mais importantes desse trabalho, um do objeto fundamental nesse trabalho, é a esfera n-dimensional, está contida no Rn+1. São todos os pontos pertencentes ao Rn+1, então que a norma é igual a 1. A gente já sabe que as geodésicas de SN são dadas pelos grandes círculos, e esses grandes círculos são dados pela interseção de SN com os planos que passam na origem.
A gente também tem que a distância entre dois pontos, P e Q pertencente a SN, é dado pelo ângulo formado por esses dois vetores. Note que se P e Q são LIs, então essa distância aqui é menor que π, e se esses pontos são antípodas, essa distância aqui é igual a π. Aqui é uma figurinha para ilustrar essa noção de distância intrínseca na esfera n-dimensional, né? A gente fez aqui por caso n igual a 2. E a gente tem que a distância entre esses dois pontos é dada por esse ângulo aqui. Certo. Então a pergunta natural a fazer é o que acontece com os grandes círculos em S2. A gente sabe que, como os grandes círculos são dados por planos que passam pela origem, nesse caso S2, planos que passam pela origem no R3, esses planos sempre vão se interceptar em uma linha reta, em uma reta, e se você intersectar essa reta com S2, você tem dois pontos em que esses grandes círculos vão se intersectar, que justamente são os pontos antípodas, certo? Então a gente não consegue falar de paralelismo S2, mas a gente pode perguntar o que acontece por caso em que n é igual a 3, né? O que acontece com os grandes círculos em S3. Para isso, a gente vai entender um pouco sobre o paralelismo. A gente sabe que por caso, no espaço euclidiano, duas retas paralelas, elas são paralelas, essas pertencem ao mesmo plano e nunca se encontram, mas a gente pode reformular esse conceito de paralelismo em termo métrico, que é o seguinte: se você considera, você diz que duas curvas elas são equidistantes, se você considera um ponto pertencente a essa curva e toma a distância desse ponto a outra curva, se essa distância for constante e não depender do ponto, dizemos que essas curvas são equidistantes. E aí a gente tem que duas curvas elas são paralelas somente se são equidistantes. E a gente colocou esses dois exemplos aqui, essas duas figuras aqui de curvas equidistantes, paralelas, e que se você essas curvas aqui elas estão a distância constante uma da outra, não depende do ponto. Esse é dois círculos concêntricos, e aqui agora a gente tem esse outro exemplo não planar, que é o link de Hopf, que são duas curvas que também estão equidistantes aqui, né? Paralelo é Certo. só depois, Giovanni. Verdade, estão equidistantes. E daí a gente consegue reformular o conceito de paralelismo dessa forma, né? Dizemos que dois grandes círculos na SN são ditos Clifford paralelos quando são curvas equidistantes na distância intrínseca de SN. E a gente tem também esse exemplo aqui que ilustra melhor o que acontece com dois exemplos de grandes círculos em S3 que são paralelos. É o seguinte exemplo, né? Se você considera x, y, z dado coordenadas euclidianas de R4 e toma esses planos perpendiculares, π maiúsculo aí o xy, esse π perp, esse plano zw, a gente obtém que os grandes círculos, como são dados pela interseção desses planos com S3, os grandes círculos são dados dessa forma, onde CS3 intersectado com esse plano, C perp S3 intersectado com esse plano. A gente tem que esses grandes círculos aqui eles não vão se encontrar, né? Eles não se cruzam, porque eles estão em planos diferentes. E planos perpendiculares. E se a gente considera agora P pertencente a esse grande círculo e Q pertencente a esse, a gente consegue ver que eles são paralelos. E para mostrar isso, a gente vai mostrar que eles são equidistantes. Então, se você considerar P pertencente a esse grande círculo e Q pertencente a esse grande círculo e calcula o produto interno euclidiano entre eles, você vai ter que isso aqui é igual a zero. Consequentemente, a distância de P em C a esse grande círculo aqui CPEP vai ser igual a π sobre 2 e não depende de P. E um jeito de visualizar esses dois grandes círculos é você considerar a projeção estereográfica dada dessa forma, onde consideramos R3 aqui compactificado com ponto no infinito. Essa projeção leva círculos que não passam no polo norte em ciclos, em R3, e círculos que passam no polo norte em retas. Em especial, se a gente pega aqui CPEP, a gente tem que essa projeção aqui leva no eixo Z unido com finito. Pode ser visto através dessa figura. Então, a ideia agora que a gente quer é saber quantas paralelas passam por um ponto fora de C. Por um ponto fora de C. Então, para isso,
Primeiro considera esse lema, né? Qualquer dois grandes círculos de SN, existe uma transformação ortogonal que leva um grande círculo no outro. A demonstração desse lema se resume, na verdade, em mostrar que, como os grandes círculos de SN eles são dados pela interseção de SN com os planos que passam pela origem, então a gente quer mostrar que existe uma transformação ortogonal que leva um plano que passa na origem e outro plano que passa na origem. Então a gente pode supor, sem perda de generalidade, um grande círculo igual a C e calcular e determinar o conjunto dos pontos que distam θ desse grande círculo C, e ele é dado dessa forma. Certo. Se a gente considera θ igual a zero aqui, a gente vai ter que essa distância do ponto Q a C é igual a zero, logo t de zero é igual ao próprio círculo C. E se a gente considera θ igual a π sobre 2, a gente vai ter aqui que a distância... A gente vai cair no exemplo anterior, aquele que a gente viu do CPERP, e a gente vai ter que t de π sobre 2 é o próprio CPERP. Certo. Se a gente considera também o ponto Q dado dessa forma, percentil R3, os pontos que estão nesse grande círculo aqui, eles são dados dessa forma, aqui, e segue que o cosseno da distância desse ponto a C é igual a R, que é maior que zero, e a gente pode reescrever esse conjunto aqui, Tθ, da seguinte forma, que também é conhecido como o tório de Clifford, que é o produto de dois círculos de raio cosseno por um círculo de raio seno, com cosseno e seno maiores que zero. Certo, se a gente considera também o ponto ZW pertencente a Tθ, segue que ZW pertence a esse cone aqui do R4, que satisfaz essa igualdade aqui, certo? A gente pode também reescrever essa equação da seguinte forma, e se a gente considerar essas coordenadas aqui, a gente também pode reescrever ela dessa forma aqui, certo? Então, a gente vai ter que esse tório de Clifford ele está contido nessa interseção de S3 com Vθ, uma vez que essa distância aqui é maior que zero, maior ou igual a zero, e menor que π sobre 2, a gente tem que S3 ele é dado pela união disjunta desses tórios com θ variando de 0 a π sobre 2, e a gente tem que esse tório de Clifford é dado por essa interseção aqui. Consequentemente, a gente quer saber quantos grandes círculos passam por um ponto fora daquele grande círculo C, né? Então, para isso, a gente tem o seguinte teorema, que se θ está entre 0 e π sobre 2, então existe precisamente dois planos contidos em Vθ, que contém esse vetor P aqui. Eles são dados por esses planos aqui, certo? Onde o PERP, na verdade, é obtido rotacionando essa coordenada U 90 graus no sentido anti-horário. Certo. A demonstração desse teorema, basicamente, é mostrar que se você tem retas no hiperboloide, essas retas correspondem a planos naquele cone aqui, em um cone assintótico do R4. E vice-versa. Então, para provar esse teorema, a gente vai, pela ação de SO4, nessa esfera aqui, S3 no R4, a gente pode supor, sem perda de generalidade, rotacionar essas coordenadas e obter esse ponto aqui. E a gente pode reescrever a equação do cone dessa forma, certo? Se a gente considera agora W igual a zero, a gente obtém esse três espaço aqui, o sigma zero, que satisfaz essa equação. E se a gente considera agora W igual a seno de θ, a gente obtém esse espaço sigma θ aqui, que é a hiperboloide de rotação de uma folha nesse espaço aqui, sigma θ. Certo. Dado por essa figura aqui. Essa é a hiperboloide, dado por essa interseção aqui do cone com esse espaço sigma θ. Então, a gente vai considerar primeiro
um plano π' contido em Vθ, que contém um vetor P, e vai mostrar que esse plano ele tem uma relação com essas retas aqui que estão na hiperboloide, né? Note que se você intersecta esse plano com o espaço σ0... Um segundo. O hiperboloide ali, ele vem da porção estereográfica, né? Esse círculo do meio, ele vem da porção estereográfica, e a região rachurada, esse cinza escuro, é o Vθ, né? Não, Na verdade, essa cinza escuro é o Vθ σ0. É o cone assintótico. Certo. Então, se você considera esse plano aqui contido em Vθ, esse plano aqui ele contém o vetor P, só que a gente tem que o σ0 ele não contém o vetor P, então a interseção desse plano. Esse plano é um espaço 2 dimensões, σ0 é um espaço tridimensional, então essa interseção aqui ela tem que ser 2-dimensional ou 1-dimensional. Então, uma vez que esse plano não está inteiramente contido nesse espaço, porque ele contém o vetor P e σ0 não, a gente tem que essa interseção aqui uma reta. Consequentemente, Vθ é uma reta que passa pelo ponto P na direção P0 e está contida na hiperboloide. Então, a gente mostrou que, dado um plano no cone, a gente consegue uma reta na hiperboloide. Para mostrar a volta, a gente vai considerar uma reta afim contida na hiperboloide, passando pelo ponto P, e seja P0 pertencente a σ0 seu vetor direção. Certo? Então, se você considerar a reta dessa forma, contida em Vθ, você vai ter que ela vai satisfazer essa equação aqui para todo t pertencente a R, e uma vez que essa equação aqui, o caso homogêneo, essa equação homogênea, se você multiplicar essa reta aqui por um parâmetro S pertencente a R, você vai ter também que S, P, T, P0 vai estar contido em Vθ para todo S pertencente a R. Certo? Se você considera agora também um conjunto π duas linhas da combinação desses vetores, com A e B pertencente a R e A diferente de zero, se você reescrever aqui essa combinação linear dessa forma, você vai ter que isso aqui pertence a R, isso aqui também pertence a R. A gente cai nesse caso aqui. Também vai estar contido em Vθ, certo? Uma vez que o cone é fechado e contém o fecho desse conjunto aqui, que é o π', a gente tem que π' de R² gerado por P e P0 está contido em Vθ. Certo? A gente tem que π' estar contido em Vθ. Aí, um fato importante também é que uma vez que por esse ponto P passam duas retas aqui, essas duas retas, e cada reta dessa corresponde a planos aqui no cone assintótico, a gente consegue obter essas direções aqui, P menos e P0, que estão no plano ZY e são ortogonais a X. Essas direções são dadas por esses vetores. Se a gente considera agora U igual a cosseno 0 e V igual a seno 0, a gente tem que o perp, que é dado pela rotacionando esses vetores 90 graus no sentido anti-horário, a gente reescreve P menos e P mais dessa forma, aqui, certo? E a gente obtém explicitamente aqueles planos que a gente queria no teorema. Como consequência desse teorema, a gente tem o seguinte corolário, que diz que seja P pertence a um ponto que não pertence a C. Se P pertence a C perp, então C perp é o único grande círculo passando por P paralelo a C. E se P não pertence a C perp, então por P passa precisamente dois grandes círculos, C mais e C menos, que são dados pela interseção de S3 com esses pontos que a gente viu no teorema anterior. A gente já viu que a gente consegue levar aqui esses grandes ciclos pela projeção estereográfica, lá no R3, compactificado com um ponto no infinito. Então a gente pode levar aqui esses paralelos aqui, e a gente obtém aqui a imagem das duas paralelas de Clifford, AC, que está contida aqui em um plano bitangente a esse toro aqui, que vai ser um toro de revolução.
que é o tório de Clifford elevado pela projeção estereográfica, que a gente vai ver mais à frente aí um resultado a respeito disso. Certo. Então, a gente consegue agora fazer a identificação do R2 com C e do R4 com C2 e obter uma estrutura complexa para S3, e se você considera que essa linha complexa, que é o conjunto R gerado por esses vetores, com lambda pertencente a C, a gente vai denotar essa linha complexa da seguinte forma: C vezes um ponto P, que é dado por V, certo? A sua paralela de Clifford correspondente é dada pela interseção dessa linha complexa com S3, agora por caso complexo. A gente vai denotar ela dessa forma: S1P, que é o ponto UV. E o círculo de Hopf é uma paralela de Clifford que também é um grande círculo, certo? Nós também que a gente tem esse conjunto agora π-, que é gerado por UV e U menos IV, onde multiplicar por I, eu não falei anteriormente, é rotacionar as coordenadas aqui 90 graus, certo? Ela não é uma linha complexa quando V é diferente de zero, certo? E a sua paralela de Clifford, C- vai ser dada dessa forma. Ela não é um círculo de Hopf quando V é diferente de zero. Quando V é igual a zero, a gente cai no caso que esse círculo de Hopf é o C, né? Sendo assim, a gente consegue parametrizar as linhas projetivas complexas usando coordenadas homogêneas. A gente vai fazer isso da seguinte forma, né? Considere ZW pertencente a C2 menos 0, sua linha complexa correspondente vai ser denotada dessa forma, aqui em coordenadas homogêneas. Temos essa projeção aqui, que é sobre ejetor e contínuo, onde CP1 é a linha projetiva complexa. Além disso, CP1 é um espaço compacto Hausdorff. E nele a gente assume a topologia quociente. Além disso, a gente pega a imagem inversa dessa projeção sobre ejetor e contínuo. A gente obtém uma fibra que é furada. Uma fibra furada. Se a gente intercepta essa fibra com S3, a gente obtém aquele círculo de Hopf que a gente quer. Consequentemente, se a gente restringir essa aplicação aqui, essa projeção sobre ejetor contínua a S3, a gente obtém a primeira definição, que seria a fibração de Hopf, certo? Que é dado dessa forma aqui em coordenadas homogêneas, e aqui H, esqueci de mudar. A gente tem que essa fibra aqui é um ciclo de Hopf, e em particular, a gente tem que, aqui também H, a gente comete um erro. E se a gente pega a imagem inversa desses pontos aí, por esses pontos aqui, a gente obtém esses dois grandes ciclos C-perp. Certo, se agora a gente considera a aplicação inclinação, que leva esse ponto de coordenadas homogêneas no ponto W sobre Z, a gente obtém uma definição alternativa da fibração de Hopf, que é dada dessa forma aqui, cuja fibra é um ciclo de Hopf também. E em particular, aqui também H, a gente obtém esses dois grandes ciclos, C e C-perp. Certo. Com isso, a gente consegue ver que os círculos de Hopf, a gente toma a união desse círculo de Hopf, a gente obtém um tório de Clifford, e a gente já viu que a gente consegue levar o círculo de Hopf pela projeção estereográfica no R3, a gente vai tentar levar agora o tório de Clifford por essa projeção estereográfica, que a gente obtém o seguinte: a projeção estereográfica do tório de Clifford é um tório de revolução no R3, que é obtido girando aqui esse círculo de centro secante de θ e 0 e raio tangente de θ e de raio tangente de θ ao redor do eixo aqui, Z, certo? A gente considera esse círculo aqui e a gente rotaciona ele ao redor do eixo Z. Consequentemente, a gente tem essa proposição aqui que diz que se C é um círculo de Hopf contido em um tório de Clifford, a imagem de C pela projeção estereográfica é um ciclo contido no plano bitangente, que é esse plano aqui, que tangencia o tório de revolução nesses dois pontos, e passa pelos dois pontos de bitangência. Certo? A gente viu pela proposição anterior que φ de t é um tório de revolução no plano Z, R de U, onde U pertence aos complexos,
Além disso, os ângulos de 90 graus são dados pela tangência da reta bitangente com círculos, certo? Então, se a gente tem que a distância desse ponto para cá é secante de θ 0, e o raio desse círculo é tangente de θ. Se a gente aplica aqui o teorema de Pitágoras, a gente tem que essa distância daqui para cá é 1, e obtém que a inclinação desse plano bitangente é tangente de θ, certo? Se a gente agora parametriza o círculo, a gente agora considera o círculo de Hopf dado dessa forma, com I θ pertencente a S1, que satisfaz isso, certo? Se a gente considera V igual a seno de θ, a gente consegue parametrizar esse círculo de Hopf da seguinte forma, certo? E a gente leva ele pela projeção estereográfica. Ele é um vetor dessa forma aqui, que está contido no plano gerado pelo eixo Z, e o vetor Iθ pertencente ao R2. Além disso, se a gente considera, a gente tem que ele tem inclinação dada dessa forma. Se a gente considera t igual a 0, a gente tem que a inclinação vai ser igual a tangente de θ, e t igual a π também a gente vai ter que a inclinação vai ser igual a tangente de θ, certo? E φ de C contém os pontos de bitangência que são dados dessa forma aqui. Eles estão contidos nos planos, no plano gerado por ZU, né? Já que a gente está considerando agora t igual a 0, t igual a π, para obter essa inclinação bitangente tangente de θ, certo? E o ENDE para mostrar que o ciclo está todo contido aqui no plano de bitangência é considerar esse vetor normal aqui ao plano bitangente e mostrar que ele é perpendicular a φ de t, φ de αt, né? Eu levo φ de αt pela projeção estereográfica e mostro que esse vetor é perpendicular a esse vetor aqui. Então, para isso, eu preciso só calcular o produto interno aqui com o numerador e obtenho que é igual a 0. Então, φ de C está contínuo no plano bitangente a φ tθ. E passa por esses dois pontos de bitangência aqui que eu falei anteriormente. Certo. Então, com isso, esses grandes ciclos eles estão relacionados de uma forma bem interessante. É o que vai dizer o próximo resultado, né? É que diz que qualquer dois grandes ciclos de Hopf distintos de S3, eles estão entrelaçados de maneira análoga ao link de Hopf, que é aquele primeiro exemplo não planar de curvas equidistantes que eu falei lá no início, né? Uma vez que a ação, considerando a ação de SU2 e S3, a gente pode supor sem perda de generalidade que esse grande círculo aqui, C2 linhas, é igual a CPerp, certo? Consequentemente não, mas eu posso supor que essa distância aqui é menor que π sobre 2, e se ela for π sobre 2, a gente vai ter, pelo aquele exemplo lá que a gente viu no início, que C' vai ser igual a CPerp, certo? Então, por isso aqui a gente tem que C' está contido no tório de Clifford, então a gente pode levar a imagem dele pela projeção estereográfica, a gente vai obter um círculo lá no plano bitangente, certo? O tório de revolução, φ de tθ. Note que também que ele passa por dois pontos de bitangência, né? Que na verdade são os pontos antípodas desse círculo, certo? E o segmento de reta que liga esses dois pontos é uma corda. Consequentemente, a gente tem que Z, ele corta esse círculo que está no plano bitangente na corda, certo? Então, C e C2 linhas estão entrelaçadas de maneira análoga ao link de Hopf, certo? Então, quaisquer dois ciclos de Hopf distintos de S3 estão entrelaçados de maneira análoga àquele link de Hopf que a gente viu no início. Um jeito de enxergar isso aqui, a gente tentou ilustrar com essa imagem aqui, que é a imagem de dois ciclos de Hopf pela projeção estereográfica menos inversão de SU2. Esse entrelaçamento que motivou o Hopf a pensar que H de S3 em S2, que é dado também aqui pelos complexos compactificados no ponto infinito,
que não seria homotópico, é uma constante. O professor Lucas vai falar sobre isso, mas do ponto de vista mais topológico, na apresentação que ele vai dar sobre invariantes de Hopf, certo? E motivado nisso aqui, a gente pode considerar essa posição estereográfica, que vai de S2 em C compactificar um ponto no infinito, que é dado dessa forma, cuja inversa é dada desse jeito aqui. Além disso, se a gente considerar a aplicação e inclinação, a gente pode reescrever essa inversa dessa forma, satisfazendo essas condições aqui. E usando aquela segunda definição da fibração de Hopf, a gente tem que esse resultado aqui é imediato. E, por construção, ele satisfaz isso. Então, de agora em diante, a gente vai usar essas definições aqui, que a gente conseguiu obter nesse primeiro capítulo para a fibração de Hopf. Elas são denotadas pela letra H, e o contexto vai deixar claro para qual delas estamos nos referindo. Então, com isso, a gente termina o primeiro capítulo, que fala sobre geometria, a primeira parte da apresentação, que fala sobre a geometria da fibração de Hopf, que mostra, na verdade, que qualquer grande ciclo de S3 estão entrelaçados, né? De forma análoga àquele link de Hopf lá. A gente vai falar um pouco sobre a topologia da fibração de Hopf. Então, para falar um pouco sobre a topologia da fibração de Hopf, a gente vai definir o que são duas aplicações homotópicas, dizendo que duas aplicações são homotópicas se existe uma aplicação contínua dada dessa forma, onde no primeiro tempo ela era F, no segundo tempo ela era G, e a gente vai chamar isso de homotopia de F a G. Essa homotopia é uma relação de equivalência no espaço das funções contínuas, que vão de x em x fixado ponto base x0 e y fixado ponto base y0. Ela fixa os pontos base, essa homotopia também, e a gente vai denotar dessa forma a classe de homotopia de F, que é uma aplicação dessa forma, certo? Se a gente coleciona agora essas classes de homotopia, a gente obtém esse conjunto aqui que a gente vai chamar Pn de x, x0 onde x é um espaço topológico, que é o conjunto das classes de homotopia de aplicações desse tipo. E esse conjunto aqui a gente pode dar uma estrutura de grupo, que era da seguinte forma, né? A gente vai considerar essa operação aqui, que a gente vai chamar F estrela G, que vai ser uma operação de concatenação, na verdade, onde F é a composição dessas duas, F concatenação, F estrela G, na verdade, é a composição dessas duas aplicações aqui, onde essa primeira aplicação é a aplicação colapso. Para enxergar essa aplicação aqui, se a gente considerar o caso n igual a 1, a gente tem que ser, ela colapsa o equador, que no caso n igual a 1, ela colapsa menos S0, se a gente considera o ponto base, e S0 em um ponto só, preservando as orientações adequadas, e compõe com essa aplicação, a gente obtém um 8, né? E compõe com essa aplicação aqui F é de GG, onde F ele assume valores nessa esfera de cima do produto edge, aqui nesse ponto, que foi obtido através do colapso, e G assume valores nessa esfera de baixo aqui, edge, nesse ponto aqui que foi obtido pelo colapso. Então, a gente consegue dar uma estrutura de grupo a esse conjunto dessa forma. E a gente tem a seguinte proposição, né? Pn, para n maior que 1, é um grupo com elemento neutro inverso, dado respectivamente dessa forma aqui. Certo? E para provar isso, a gente vai fazer o seguinte, essa operação aqui, F estrela G, que é a operação de concatenação que a gente vai chamar, a gente consegue estender F para o hemisfério norte de um SN, G para o hemisfério sul, fazendo com que o equador aqui ele seja constante, igual ao ponto aqui, S0. Essa operação é bem definida, ela é associativa, a associatividade é mostrar que existe uma homotopia entre essa operação e essa operação aqui, a homotopia é dada dessa forma, ilustrada dessa forma, a gente ilustrou a homotopia. Do elemento neutro também a mesma coisa, a gente vai mostrar que existe uma homotopia dessa operação aqui, e F, é a homotopia dessa forma. E o elemento inverso também é dado por uma homotopia entre essa operação x0 e a homotopia a gente ilustrou dessa forma aqui. A princípio, para o caso em que n é igual a 0,
π0 e x0 não têm estrutura de grupo, porém se x for um grupo topológico com ponto base x0, então π0 de G1 tem a operação natural de grupo, tal que ela é dada dessa forma, e esse grupo é o grupo das componentes conexas por caminhos de G, onde G0 é um subgrupo normal de G. Certo? Então, o que é que a gente quer? A gente quer agora entender em termos de homotopia, né? A gente queria saber se aquelas aplicações contínuas entre esferas, que é onde S3 e S2 seriam homotópicas a uma constante, né? Ou seja, se π3 de S2 seria igual a zero. A gente quer saber isso, né? Na verdade, essa é a pergunta. Então, para isso, a gente precisa relacionar grupos de homotopias de espaços topológicos diferentes, e a gente pode fazer isso da seguinte forma, né? Se você considera uma aplicação contínua dada dessa forma, ela induz esse homomorfismo aqui, que é dado da seguinte forma, onde F é uma aplicação que vai de Sn fixado ponto base S0 e X fixado ponto base X0. Uma ideia de calcular grupos de homotopias de espaços topológicos é subdividir esse espaço topológico em pequenas partes e relacionar essas partes com o espaço topológico todo, né? Então, um jeito de fazer isso é usando sequências exatas. É a teoria de sequências exatas, que é a seguinte, né? Dizemos que a sequência de grupos de homomorfismo dada dessa forma é exata se a imagem dessa aplicação aqui, desse homomorfismo é igual ao núcleo desse. E esta sequência é exata assim se existe um homomorfismo dado dessa forma aqui, que vai de C em B, tal que essa igualdade satisfeita. Esse homomorfismo é chamado de seção da sequência exata. Como exemplo de sequência exata, a gente tem esse primeiro exemplo, em que H é um grupo, G é um grupo, H é um subgrupo normal de G, e aplicação e inclusão, P de H é projeção quociente. A gente tem esse segundo exemplo aqui, que é do produto cartesiano, onde I é aplicação de inclusão, aqui é projeção na segunda coordenada, e como a gente já viu que essas aplicações aqui são contínuas, elas induzem um homomorfismo entre os grupos, a gente tem que essa sequência aqui também é uma sequência exata. A gente consegue mostrar que a sequência é uma sequência exata. É importante falar que isso aqui também vale para aplicações contínuas, se caso de sequências exatas e espaços topológicos, certo? E, na verdade, a gente quer usar a teoria de sequências exatas, mas a gente quer subdividir esses espaços aqui em partes menores, né? Então, para isso, a gente precisa da teoria de fibrados localmente triviais, que é a seguinte. Se você considera uma aplicação contínua, ela é um fibrado localmente trivial com espaço total E e base B, projeção P e fibra F, se P é sobrejetora e é localmente produto cartesiano da fibra F por um aberto de B. Consequentemente, como a gente quer trabalhar com a fibração de Hopf, a gente quer verificar se aquelas aplicações que vão de S3 em S2 contínuas são homotópicas a uma constante, a gente vai mostrar que a fibração de Hopf, que vai de S3 em S2, é um fibrado com fibra S1. A gente já viu que a imagem inversa, as fibras dessa aplicação, são homeomorfas são círculos de Hopf, consequentemente são homeomorfos S1, certo? Se a gente agora considera S2 com C compatificado com ponto no infinito, e essa aplicação aqui, inclinação, com ZW pertencente a S3 pertencente a C2, a ideia dessa demonstração é mostrar que H, que é essa fibração de Hopf, ela é localmente trivial em uma vizinhança aqui na vizinhança de todos os pontos, exceto o ponto infinito, e depois mostrar para a vizinhança aqui do infinito e mostrar que essas duas vizinhanças cobrem a linha projetiva complexa. Certo? Então, para isso, primeiro a gente vai considerar essa vizinhança o zero igual a C, beleza? E C já deu o disco dado pela norma de Z menor que π sobre 2 de C. Temos que essa aplicação ela é B definida e contínua, uma vez que tangente é contínua exponencial contínua. A gente sabe que aqui em coordenadas polares, essa aplicação aqui não é unívoca na imagem, mas tangente de zero é igual a zero, então essa aplicação aqui está bem definida.
certo? Ela é um homeomorfismo porque se a gente pega a inversa dela, é dada dessa forma aqui, certo? Que de forma análoga ela também é bem definida e contínua em um zero. Então, essa aplicação aqui é um homeomorfismo, beleza? A gente também considera aqui essa aplicação sigma que vai do disco em S3, que é dado dessa forma. Beleza? Se a gente considera aquela segunda definição da fibração de Hopf, que pega a coordenada W e divide pela coordenada Z, a gente tem que, se a gente compõe com H aqui, compõe com H, a gente obtém justamente tangente de R e θ, que é justamente aquele homeomorfismo que a gente queria ali, portanto, esse sigma vai passar por todo o ciclo de Hopf sobre o zero. Certo, então para mostrar a trivialização local, a gente vai considerar a ação de S1 sobre S3, certo? E a gente quer mostrar que essa aplicação aqui é contínua, tem inverso contínuo. Essa aplicação aqui ela é contínua, uma vez que a gente provou aqui que sigma aqui é contínuo. Ela satisfaz aqui essa igualdade. A sua inversa é dada dessa forma. E a gente que tem que dado um P pertencente à imagem inversa dessa vizinhança 1, 0, ele também está no círculo de Hopf sobre H de P. Portanto, satisfaz isso, ele pertence a um múltiplo de S1 desse vetor aqui, cosseno de R, seno de R e θ. Isso é contínua, uma vez que ela é dada por essa composição aqui, né? A função contínua de P. Então, segue que P dado dessa forma aqui, é dado dessa forma para o único Z pertencente a S1, uma vez que essa ação é livre de S1 e S3. E para mostrar a continuidade disso aqui, basta mostrar a continuidade de Z como função de P. E a gente consegue mostrar que essa aplicação aqui tem inverso também contínuo, dado dessa forma. Então a gente mostrou que H é localmente trivial em uma vizinhança o zero, e para mostrar no ponto infinito, a gente vai considerar o A aberto o infinito. Vocês ficaram sem som ou sou eu? Eu acho que você mutou o microfone sem querer, cara. Ou cortou. A partir da segunda linha. Não, o Giovanni tá sem. O Giovanni tá mutado, né? Eu não tô conseguindo tirar. Aí, pronto. Consegui. Foi. Valeu, galera, foi mal. Segunda linha. Certo. A gente considerando agora esse aberto aqui, que é um aberto na vizinhança de um ponto lá no infinito, a gente consegue mostrar que H é localmente trivial nessa vizinhança, considerando aqui esse homomorfismo, dado dessa forma, que leva a Z no inverso de Z menos 1, e a gente consegue um homomorfismo através dessa aplicação entre o infinito e o zero, certo? E a demonstração de que H é trivial localmente trivial nessa vizinhança aqui, mostrar a questão de trivialização local, é análoga a que a gente fez para o zero. Na verdade, a gente muda só as coordenadas. Então, a gente tinha lá a tangente de R e θ, agora a gente tem cotangente de R e menos θ, certo? E também tem aqui, a gente mudou aqui as coordenadas, né? É bem definida e contínua, de forma análoga que a gente falou anteriormente. Satisfaz isso também. E a trivialização local é dada dessa forma, é uma trivialização local. E uma vez que H possui trivialização local nessa vizinhança aqui, o zero, que contém todos os pontos é certo finito, e esse daqui com ponto finito, que juntos cobrem toda a linha projetiva complexa, a gente tem que H, que vai de S3 em S2, é um fibral localmente trivial com fibra S1. Certo, então a gente agora quer que esses fibrados, a gente tem que S3 é localmente o produto de S1 por S2, né? Então a gente quer relacionar isso com os grupos de homotopia dessas partes pequenas com
de S1 com S2, desse produto cartesiano com S3. E para isso, o que a gente precisa? Né? A gente tem que, se a gente considera esse fibrado com esses pontos base, onde F é dada pela imagem inversa desse fibrado P, e a inclusão de F em E F0 é igual dado por E0, beleza? A gente vai ter que essas aplicações aqui, elas induzem uma sequência exata desse tipo. Consequentemente, a gente consegue uma relação entre grupos de homotopia da fibra com o espaço total e do espaço total com a base, certo? Agora, mas a gente precisa também de uma relação entre os grupos de homotopia da base com os grupos de homotopia da fibra, e para isso a gente define um operador que, diferente dos outros operadores aqui que são induzidos, esse operador não é induzido, é o operador borda, que ele é dado da seguinte forma, né? Se você considera a classe de homotopia A, considera um representante dessa classe dado dessa forma aqui, que vai de Sn fixado no ponto base S0 e no ponto B fixado no ponto base B0. A gente pode estender A para o disco, para a bola aqui, Dn, tal que a fronteira Sn-1 é elevado por A no ponto... é constante igual a S0, certo? E como essa aplicação aqui é um fibrado, a gente consegue levantar A que a gente estendeu para a bola para o espaço total aqui, beleza? Dado por essa aplicação. E se a gente restringe agora essa aplicação ao bordo, a gente vai ter uma coisa na fibra, certo? Então a operador borda é dado dessa forma. Ela restringe essa aplicação aqui à fibra, Sn-1. E a gente consegue uma relação agora do grupo de homotopia da base com o grupo de homotopia da fibra. E a gente tem que para n maior ou igual a 1, o operador borda está definido, é um homomorfismo, e essa sequência aqui é exata. Consequentemente, a gente consegue calcular o operador borda daquele fibrado lá de Hopf, aquela fibração de Hopf, que é localmente trivial. E a gente vai fazer isso no próximo exemplo, que é o seguinte, né? Você considera a fibração de Hopf, só que agora a linha projetiva complexa, com fibra S1. Então a gente pode calcular o operador borda e a homotopia dessa fibração. Então como é que a gente faz isso, né? Então considera essa definição aqui, que foi a segunda definição da fibração de Hopf, certo? Se você considera H agora dessa forma, de S3 em S2, fixado esse ponto S0 e em S3 fixado ponto 0,1. Para n igual a 2, se a gente toma nesse teorema aqui, n igual a 2, B igual a S2 e F igual a S1, que é a fibra, a gente obtém isso. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma classe de homotopia de uma classe de homotopia de uma aplicação que vai de S2 em S2 e vai levar pelo operador bordo aqui, que a gente vai pegar uma classe de homotopia dessa aplicação para calcular o operador bordo, certo? Então, a gente faz o quê, né? A gente considera um representante dessa classe aqui que está na base, que é dado dessa forma, e a gente consegue um levantamento explícito para essa aplicação, que é dado desse jeito aqui, certo? E ele satisfaz isso aqui, uma vez que H, ele corta o seno de πr sobre 2 e θ sobre cosseno de πr sobre 2. Note que o operador bordo, ele restringe essa aplicação à fronteira, né, dessa bola aqui, fechada. E aí, restringir essa bola aqui é a mesma coisa de considerar R igual a 1, certo? E quando a gente considera R igual a 1, a gente tem uma aplicação que vai de E e θ na coordenada 0. Isso aqui dá 1, e aqui vira E e θ, então a gente tem uma aplicação, quando R é igual a 1, uma aplicação que vai de E e θ em 0 E e θ. Beleza? Que justamente é a aplicação identidade, que a gente vai chamar de identidade S1, da fibra S1 sobre infinito. Consequentemente, a gente tem que o operador borda
em homotopia da fibração de Hopf é diferente de zero, então S3 ele não pode ser escrito globalmente como produto de S1 por S2. Certo? Então a gente consegue calcular o operador bordo. E se a gente combina esses dois últimos resultados, essa proposição aqui que relaciona os grupos de homotopia da fibra com o espaço total e da base, e esse que relaciona os grupos de homotopia da base com o da fibra, a gente consegue combinar esses dois resultados e obter uma sequência exata longa, dada dessa forma, certo? E que é exata em cada um dos seus termos, né? Como consequência daquela proposição daquele teorema. E com isso a gente consegue calcular o grupo de homotopia P3GS2. Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, você considera essa fibração de Hopf, ela vai ter uma sequência exata à longa dessa forma. Esse H aqui é um fibrado, né? Como a gente viu, então satisfaz aquelas condições do teorema da proposição anterior. A gente pode estender essa sequência até o π0, uma vez que S1 é um grupo de Lie, é um grupo topológico, certo? Então, se a gente considera n maior ou igual a 3, a gente tem que essa parte aqui da sequência dá igual a zero, essa parte aqui é igual a zero também. E a gente obtém um isomorfismo entre esses grupos aqui, em particular para n igual a 3, a gente tem esse isomorfismo, certo? E uma vez que π3 de S3 é isomorfo a Z, a gente tem que π3 de S2 também isomorfo a Z, certo? E agora a gente vai considerar uma classe de homotopia pertencente a esse grupo aqui. Mas primeiro a gente vai considerar um representante da classe dessa homotopia, que é uma aplicação que vai de S3 em S3, leva por H, certo? E pela definição vista já anteriormente, a gente tem que H entra aqui e, consequentemente, π3 de S2 ele vai ser gerado pela classe de homotopia dessa aplicação aqui, que é fibrado de Hopf, e a gente também, por esse isomorfismo aqui, a gente tem que π3 de S2 é isomorfo a Z, consequentemente, essa aplicação de Hopf ela não é homotópica a um constante. Esse é o último resultado da apresentação. O professor Lucas Segli, como eu falei, ele vai falar mais ele vai, na parte que ele fala sobre variante de Hopf, ele vai falar mais sobre como essa relação das curvas das fibras estarem entrelaçadas tem a ver com essa parte topológica da fibração de Hopf. E é isso aí. Giovanni, Oi. isso. Foi mal. É só para você falar das referências também. Certo. As referências o capítulo do livro aqui de História e Topologia do Samels. Capítulo, a primeira parte da apresentação, que a gente fala sobre o paralelismo de Clifford, a gente seguiu aqui pelo livro do BG. A outra referência é o livro do Hatch, onde a gente fala sobre sequências exatas de grupos de homotopia, sobre essa ideia de grupos de homotopia também, essa parte de topologia. O artigo do Hopf, publicado em 1931. Esse é o artigo do professor Lucas Seco e do Lino, onde eles calculam explicitamente alguns operadores bordo de homotopia, justamente aquele também da fibração de Hopf. O livro do San Martino sobre grupos de Lie, a gente vê algumas coisas, alguns resultados. E esse é um artigo do Davis sobre um elemento da introdução à topologia de Hopf, para a fibração de Hopf, que é um artigo que você vai sempre achar no Google falando sobre a fibração de Hopf, né? Foi um dos artigos que eu achei primeiro quando estava pesquisando sobre o assunto. Então é isso. Muito obrigado. Beleza. Valeu, Giovanni. Muito bom. Valeu. Pessoal, quem quer fazer perguntas? Considerações?
Oi? Tá me escutando alguém? Então, pode abrir a câmera também, fica... Ah, é verdade, Agora né? é Ajuda. tranquilo. Então, eu fiquei confuso. Assim, achei a apresentação foi um pouquinho rápida, mas tá de boa. Eu não entendi. Você falou que os PN, eles formam um grupo topológico. Eu fiquei meio confuso nisso. Você Ah, consegue voltar lá? consigo. Certo. Na verdade, eles formam um grupo, na verdade. Não sei, eu acho que eu não É falei. porque eles têm a ver tipo, com o grupo fundamental, né? Ou não? Isso. Por caso n igual a 1 é um grupo fundamental, né? Por caso n igual Ah, a 1. tá. Tá, Por, então. por, ca- Tá. Não, pode continuar. por caso n maior que 1, são chamados grupos de homotopia, na verdade. Aí o que eu falei é que quando você considera n igual a 0, geralmente ele não tem estrutura de grupo, entendeu? Mas se aí você toma x como se fosse um grupo topológico, aí você consegue obter um... Aí você tem que ele agora tem a operação natural de grupo. Ele satisfaz essa equação aqui. Tá, mas como assim? Você escolhe X como um grupo topológico, é isso? Sim, eu escolhi É. x como um grupo topológico. Ah, tá. Com É ponto porque base. tipo, isso acontece, por exemplo, no fibrado principal, que a fibra é um grupo. Isso. Ah, Grupo. Porque justamente nessa fibração de Hopf aí, esse 1 é um grupo de Lie, né? É um grupo topológico. Aí dá certinho, né? Dá bonitinho. Foi meio que um abuso de notação, assim. Às vezes a gente chama P0 de grupo de homotopia, mas só vale por causa que X é um grupo topológico. tá. Volta lá nos desenhozinhos que você meio que representava os elementos do grupo. Sim. Tá. Ah, tô entendendo agora. Aqui, né? Sobre isso aqui, né? Só tô querendo entender, assim, como que... Enfim. Não, tá bom, só Mas isso aí tem uma história bacana, que a gente tipo, tá na dissertação, na introdução, que é assim, e tá lá no artigo daquele Samuelson, né? Que tipo, já tinha um grupo fundamental e ele era muito importante para muita coisa, né? O nome não era fundamental à toa. E aí naquele estágio ali no começo do século XX, eles estavam tentando entender qual seria a generalização natural para dimensões maiores, né? Além de olhar para curvas fechadas, e não estava muito claro. E aí parece que eu posso estar enganado, eu acho que o Čech, ele definiu esses PNs, mas ninguém prestou muita atenção por dois motivos. Um, porque para n maior do que 1, você tendo essa representação geométrica deles, é muito fácil você ver que eles são abelianos. E o π1, em geral, não é abeliano. E eles, na época, esperavam, de algum modo, que a generalização natural também não fosse. E outro motivo, esse mais importante, é que era muito difícil de calcular. Diferentemente de homologia, que você consegue pegar um simplexo e quebrar em pedacinhos e tem Lamarr Vietores, grupo de homotopia não tem. Então foi meio deixado de lado até o Hopf chegar com esse exemplo e mostrar que tipo não, você pode pensar numa aplicação de S3 em S2 que não é trivial. E aí essa maquinaria que o Giovanni usou foi criada pelo Hurewicz um pouco depois, mas logo em seguida. É uma maquinaria que permitiu fazer esses cálculos em algumas situações, né, serem feitos. entendi. Bem E aí legal. depois eles conseguiram entender, eu vou falar um pouco disso na minha palestra também, que vai ser a próxima. Foram percebendo que esses grupos de homotopia, eles são bem fundamentais para a teoria de homotopia em geral. Tanto que assim, é assunto até hoje, né? Aquelas conjecturas de Poincaré, as primeiras versões, que a dos Meio e a do Thom, que a dos Meio foi para... Na verdade, dos Meio, mas com ferramentas do Thom, dimensões maiores do que 5, eles estavam pensando nesses problemas que a conjectura de Poincaré é um problema de homotopia, né? Estavam pensando nessas questões.
de como calcular esses negócios difíceis aí. Entendi. São esses. Pode. Desculpa. Então, meio que assim, a fibração de Poincaré foi mal. A fibração de Hopf foi o pontapé inicial para essa teoria de homotopia do século XX. No artigo do Samuelson, nesse capítulo que o Samuelson fala, na verdade, ele diz que quando o Hopf descobriu que P3 de S2 era gerado pela classe de homotopia dessa fibração, parece que nem tinha ideia ainda de grupos de homotopia, né? Daí o grupo de homotopia surgiu depois. Porque, na verdade, o Hopf nem provou isso. Ele provou que a fibração de Hopf não era homotópica ou uma constante. Certo. E um protogrupo, você pensando num protogrupo de homotopia, ele tinha ordem infinita. Isso eu vou falar um pouco na minha apresentação. Esse negócio de mostrar que é isomorfo, que é mais forte ainda, né? Não só a fibração de Hopf não é homotópica ou uma constante, mas como qualquer aplicação contínua de S3 em S2 é homotópica a um múltiplo do Hopf. Isso veio depois com essa ferramenta de sequência exata de fibrado. Tá. Acho que eu vou entender melhor quando você falar. Na verdade, essa parte eu vou falar isso também, mas já posso antecipar. Era para ser na dissertação do Giovanni, mas a gente foi encontrando ao longo do caminho vários problemas técnicos e não era... É curioso isso, né? O jeito que o Hopf fez, em certo sentido, é mais intuitivo. E esse jeito que o Giovanni fez é mais abstrato. Por outro lado, o abstrato muitas vezes é mais fácil que o intuitivo, de você realmente fazer funcionar. E é o que aconteceu na dissertação. Foi mais fácil fazer funcionar essa teoria de sequência exata de homotopia do que fazer funcionar o argumento do Hopf, que era esse de prestar atenção nessa interligação das fibras. Entendi. Que loucura. Pois é, interessante, achei rico a Dedel, assim, tipo... sei lá, geralmente a gente nem aprende essas coisas, não é tão comum, pelo menos... Pois é. O objetivo da dissertação do Giovanni foi isso, você ter uma coisa escrita para as pessoas aprenderem isso, porque até acho que o Giovanni não quis falar mal, mas aquele artigo que ele mencionou, que realmente é o primeiro que aparece quando você procura, hoje em dia, vibração de Hopf, tem um vídeo do YouTube que é bem bonito, que aparece esse artigo. Ele é muito ruim no sentido que não esclarece nada, ele faz um monte de conta, mas ele não esclarece a geometria, não esclarece muita coisa. Entendi. Acho que esse é o bom de teses de mestrado, né? Que abre as contas, que faz as coisas. Essa é a ideia. Eu sempre sim, que tenho dúvidas. Eu procuro teses de mestrado, porque normalmente o pessoal prova as coisas. Ao contrário de muito artigo. Eu fiquei com uma coisa, com uma curiosidade, eu acho que o Lucas vai falar disso, né? Que é... Quando você tem dois nós em S3, você tem tipo um número invariante, tipo o winding number, assim, um link. É computável isso? É assim, se sua aplicação for... Eu estou falando em aplicação porque qual foi a ideia do Hopf? Fazer isso que você está falando, olhar para nós em S3, mas os nós vindo de fibras. Você olha para as fibras, uma aplicação de S3 em S2, genericamente isso é um nó. E o que ele provou é que o link number desse... Na verdade, nó é quando é uma só, né? Na verdade, é um link quando são duas. Isso. O link number disso é um invariante homotópico. Mas, tipo, você tem que ter um fibrado ou você só precisa ter um link? Então, isso é outra coisa fortíssima disso que eu vou falar mais detalhe na minha apresentação, é que, assim, se você calcula o link number do fibrado das fibras da fibração de Hopf, dá 1, né? Ou menos isso. 1, depende de como você eu suponho que dê a mesma coisa que o número de Euler do fibrado de Hopf, né? Que é 1 também. Eu não sei qual é o número de Euler do fibrado de Hopf. Mas é que, tipo assim, é que isso aparece nas coisas que eu faço, assim. Legal. E tem uma parte que linka dois círculos, e a priori eu consigo parametrizar eles, e eu acho que tem algum invariante que eu consigo calcular deles. Só que eu não sei qual é. Tem esse link number. Que é um número inteiro. Isso eu acredito que é um número inteiro. Na verdade, assim, a gente até esboçou o capítulo, depois que a gente foi
ir nos detalhes dos argumentos, para realmente tornar rigoroso, precisa de algumas ferramentas de topologia diferencial, que simplesmente não ia dar tempo para a gente estudar tudo. Mas é isso. E o que acontece? Todo fibrado, né? Uma coisa curiosa também desse resultado que o Giovanni apresentou, estava até comentando com ele ontem, eu acho, que do Hopf dá 1, né? Mas se você olhar na demonstração, ou -1, depende da orientação. Se você olhar na demonstração que o próprio Giovanni fez, em nenhum momento você usa a definição de Hopf. Você só precisa que exista um fibrado principal com fibra S1, espaço total S3, base S2. Qual a consequência disso? Uma aplicação de S3 a S2 for o fibrado principal com fibra S1, ela é homotópica ao Hopf ou ao inverso do Hopf. Ou seja, a maioria não vai ser fibrado principal. A questão é que quando fica fácil calcular, você pode botar na sequência exata e tal. Certo. Inclusive, eu vou falar de uns múltiplos do Hopf, que não são fibrados principais, são fibrações de Seifert, que eles chamam, de singularidade, que são bonitos também, são geometricamente interessantes. Então, tipo, nas coisas que eu faço, eu fabrico variedades de Seifert, que são, tipo, em essência, fibrados de círculo sobre orbifold. Só que tem uns casos muito patológicos que ficam fibrados de círculo sobre uma coisa que é muito pior que um orbifold. E aí começa a ter uns nós bizarros, assim, e eu acho que tem algum invariante que é computável, computacionalmente, assim, porque eu faço bastantes cálculos computacionais. Mas o link number não funciona? É que eu não sei o que é um link number. Então eu vou falar sobre isso na minha palestra. Total ignorância, assim. Eu tentei achar literatura e eu não achei nada, assim, compreensível para mim, assim. Eu e o Giovanni chegamos a escrever uma introdução intuitiva para link number, mas acabou não entrando na dissertação porque a gente acabou não seguindo esse caminho. Não, legal. A apresentação foi muito legal. É bem da hora esse tópico. Isso aí, essa apresentação foi a mesma que você fez na defesa, mais ou menos? Basicamente a mesma. Ele falou algumas coisas a mais, mas foi basicamente a mesma. Tá. Por exemplo, outra coisa, mas também escolha, né? Eu e o Giovanni acabamos escolhendo. Essa coisa de mostrar que as fibras estão entrelaçadas, você pode, assim que você define a fibração de Hopf, dá para mostrar isso topologicamente. Só que a gente preferiu fazer esse argumento com plano bitangente e tal, para explorar mais a geometria da fibração de Hopf, que é uma coisa que também não é muito fácil de achar, feito de jeito elementar. Eles chamam isso de aquelas duas paralelas de Clifford, chama de círculo de Villarceau. Para quem já ouviu falar disso. Tá. Certo. Ok, você podia mandar essa dissertação para mim, eu acho que eu gostaria de dar uma olhada. Legal. Me pede, a gente está corrigindo, né? É porque está corrigindo, tá. Mas quando terminar, eu mando para vocês. Eu já vou anotar aqui, Hugo e Hermano. Não, joga no grupo do WhatsApp. Boa. Pode ser. O Ricardo também, né, galera? Tá, põe lá no grupo também essa referência que você falou que é mais legível, acho que era a última lá. Então, eu falei mal dela, né? Mas se você quiser ver, eu ponho não sei. Eu vou esperar. Não, mas você pode dar sua opinião também. Eu usei ela no PET, porque ela se propõe a ser bem elementar mesmo. E aí usa quaternions e não sei o quê. E, inclusive, fibração de Hopf tem a ver com quaternions, tem a ver com SU2, mas eles acabaram aparecendo pouco porque não foi importante para o objetivo da dissertação. Mas, assim, é um dos exemplos importantes de teoria de Lie. Entendi. Eu estava olhando fica até mais geométrico, né? O jeito que o Giovanni fez ficou bem mais geométrico, né? Porque se você fizer via SU2 e SO3, sim, você perde um tanto do que você está fazendo. Acho que não dá para ver de jeito muito geométrico. Então. Uma coisa que é importante é que elementar não necessariamente é fácil, né? Ou inteligível, assim. Com certeza. Okay. E o Giovanni vai fazer o que no doutorado agora? Você está no doutorado? Cadê o Giovanni? Oi. Ele está perguntando para você. Giovanni, você vai fazer o que agora no doc? Tem noção, vai?
professor, na verdade, eu tô meio que... Eu queria continuar estudando alguma coisa que tivesse a ver com topologia barra geometria, sabe? Estudando essas coisas de fibrados e tudo isso. Mas tipo assim, eu tô meio que na dúvida. Eu tava conversando, inclusive, com um colega agora de tarde que, tipo assim, que eu tentei doutorar em 2 lugares e, tipo, um lugar é mais para geometria e outro lugar é mais tipo, sistemas dinâmicos, tipo assim, teoria ergódica, essas coisas, assim. Eu tô meio que decidindo para onde eu vou ainda, entendeu? Então, mas eu tô na USP, só que como eu passei na Universidade do Porto, e tipo assim, eu não tenho certeza ainda se eu vou ficar na USP mesmo, se eu vou para do Porto, então eu não, Eu acho não que essa decidi dúvida é exatamente. muito fácil de resolver isso. Eu acho que é muito fácil também, cara. Não sei nem Eu, por que eu, que você eu, tá eu, eu, pensando, eu acho que eu mas nem eu não pensava vou duas falar nada, vezes. não. Assim. O problema é que as aulas lá começam no final de setembro e daí eles falaram que eu teria bolsa, só que aí eu tô esperando esses documentos aí para dar continuidade na ida para lá e tal. Aí como, tipo, lá tá de férias também, eles não falaram muita coisa esses tempos, aí eu tô... Mas pode viajar agora? Tá Acho que fechado, né? sim. Se você tiver motivo pra viajar, eles deixam você É, entrar, né? Você tem que ficar de quarentena, mas pode. eu acho que pode, porque tem um colega meu que ele tá indo pra Inglaterra agora dia 24, e tem outro colega que foi pra Portugal também. Ah, massa. Se você tem uma amiga minha que está se mudando para Holanda, aí você tendo os documentos para estudar, né? Você tendo os documentos e tal, é tranquilo. Mas o detalhe é que meu irmão ele tem passaporte italiano, então não sei se também isso ajuda. Mas é isso mesmo, é fácil. Não é difícil. Alguém quer fazer alguma pergunta mais, pessoal? Deixa eu falar, eu acho que uma coisa que é legal, porque talvez ajude nas próximas, quem tiver com a apresentação, assim, mandar a apresentação para as pessoas, porque às vezes você precisa voltar um slide só para ler a demonstração. Boa ideia. E aí Pode não. né? Porque ficar parando a pessoa, tipo, com o delay que tem, sabe? E a confusão que gera quando muita gente fala ao mesmo tempo. Atrapalhar. Anotei aqui. Beleza. Bom, então ninguém tem mais pergunta. Valeu, pessoal. Continuem lá no grupo do WhatsApp. Valeu, Quem Giovanni. quiser pedir Valeu, referência. Muito obrigado, Giovanni. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Lucas. Valeu, Obrigado. Valeu, Valeu pela presença. Quando que é a próxima? Daqui 2 semanas. É quinzenal. É quinzenal. Maravilha. Beleza? Aí o link do grupo do WhatsApp tá aqui no chat. É só entrar, enfim. É um grupo só para a gente falar sobre coisas daqui, do seminário. E resolver esses problemas de conexão e passar a apresentação quem fizer. Beleza? Maravilha. Tchau, Gente, pessoal. obrigadão pela presença. Valeu, gente. Obrigado também.